Na presença dos senhores vereadores, iniciando nossos trabalhos, gostaria de solicitar a leitura de um texto bíblico. Vereador Felipe. Boa tarde a todos. Vou ler o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Palavras do Senhor. Em seguida, levo a consideração do plenário a ata sessão plenária ordinária realizada no dia 3 de maio de 2021 e a atas da sessão plenária extraordinária realizada no dia 6 de maio de 2021, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação, não havendo a intenção de ratificá-la ou impugná-la, declara a mesma aprovada. Dando sequência aos nossos trabalhos, solicito da primeira secretária a leitura da matéria inscrita no expediente da presente sessão. Resposta de requerimentos. Ofício 051/2021, de 5 de maio de 2021, em resposta ao requerimento 46, de iniciativa do vereador Antônio Carlos Flinick. Ofício 52, de 5 de maio de 2021, em resposta ao requerimento 47, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida. Ofício 53, de 5 de maio de 2021, em resposta ao requerimento 51, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida. Ofício 54, de 5 de maio de 2021, em resposta ao requerimento 52, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida. Ofício 55, de 5 de maio de 2021, em resposta ao requerimento 53, de iniciativa dos vereadores Antônio Marco de Almeida, Hélio César Alves de Santos e Jefferson Tomás de Abreu, assinados pelo prefeito Márcio Arthur de Matos. Substituição do projeto de lei complementar 007/2021, encaminhado pelo Poder Executivo em 7 de maio de 2021, com as adequações na mensagem 020 e no referido projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 020, de 12 de abril de 2021, que cria o programa Fortalece TB no município de Telêmaco Borba. Senhores vereadores, com a presente, encaminho a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei para apreciação da nobre Câmara Municipal, o anteprojeto de lei que cria o programa Fortalece TB no município de Telêmaco Borba. O presente projeto define 7 medidas extraordinárias como medida de enfrentamento das consequências econômicas decorrentes da pandemia do Covid-19 no município de Telêmaco Borba. No rastro do vírus causador da Covid-19 estão famílias destroçadas. A luta contra uma pandemia de caráter global, como a vivida neste quadrante histórico, possui várias frentes de combate. A social dos indivíduos afetados, a mobilização social necessária para a adoção de medidas restritivas da circulação de pessoas e bens em favor da preservação da vida humana e tantas outras, igualmente exaurientes das forças sociais. Nenhuma dessas medidas, como todos sabemos, é fácil ou encontra uma forma simples de solução. Todas causam sofrimento na população, o qual é, infelizmente, necessário para o combate contra esse verdadeiro desastre global. O momento atual é de muita esperança, tendo em vista que a comunidade científica desenvolveu as vacinas que são capazes de frear a escalada de mortes decorrentes da Covid-19. Todavia, não é somente no plano da saúde que os males avultam. Também no panorama econômico e enfrentamento da pandemia exige medidas concretas capazes de dar suporte mínimo para a retomada das condições de vidas dignas, sobretudo para aqueles que foram mais duramente atingidos pelos efeitos indiretos do controle da pandemia, como o isolamento social e as restrições de funcionamento da economia que ceifaram tantos empregos. Diante deste cenário, o Poder Executivo apresenta ao Poder Legislativo um conjunto de 7 medidas econômicas emergenciais para dar suporte à população do município, garantindo-lhes, dentro daquilo que é possível no âmbito local, mecanismos de resgate econômico. As medidas que ora se propõem ao criterioso exame do Poder Legislativo em relação às quais o município pode fazer frente, sem esgotamento de seus recursos e com a máxima prudência, são as seguintes: suspensão dos acréscimos de juro e multa de mora dos créditos tributários e não tributários do município de Telêmaco Borba, no período de 1º de abril a 15 de dezembro de 2021,
Débitos tributários de qualquer natureza gerados pelos sujeitos passivos durante o exercício de 2020 poderão ser pagos em 4 parcelas iguais e sucessivas sem acréscimo de juros e multa. Prorrogação do vencimento das taxas anuais de alvará, ISS fixo e taxa de vigilância sanitária para o dia 15 de dezembro de 2021, sem acréscimo de quaisquer encargos, inclusive correção monetária. Prorrogação do pagamento do IPTU do exercício de 2021, com vencimento da última parcela em 15 de dezembro de 2021, sem acréscimo de quaisquer encargos, inclusive correção monetária, até esta data. Inclusão no programa Feira do Bem de leite, arroz e feijão, a fim de garantir a segurança nutricional da população. Credenciamento de microempreendedores individuais para a prestação de serviços nos prédios públicos do município e remissão do ISS da data de 18/3/2020 e a isenção para todo o exercício de 2021 aos serviços de transporte escolar. Cada uma dessas medidas concentra 2 princípios fundamentais da administração: o da razoabilidade, porque todas são factíveis, e o da eficiência, porque aproveitam da melhor forma possível os recursos municipais disponíveis para auxiliar no enfrentamento deste verdadeiro desastre social causado pelo vírus do Covid-19. Por fim, requeremos a tramitação do presente projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno do Poder Legislativo, considerando a relevância da matéria, bem como sugerimos desde já o agendamento de sessões extraordinárias, caso sejam necessárias, a fim de que as famílias telemacoborbenses possam contar com seu instrumento de auxílio. Sem mais para o momento, externo protestos de estima e apreço extensível aos demais vereadores. Atenciosamente, Márcio Arthur de Matos, prefeito. Ofício 002/2021. Senhor Presidente, solicito que seja retirado de tramitação os seguintes projetos de lei de minha autoria. Projeto de Lei Ordinário 016/2021, que cria o selo de enfrentamento ao novo coronavírus, denominado Selo Loja Legal Anticoronavírus, na forma que menciona e dá outras providências. Sem mais, renovo votos de elevada estima e consideração. Vereador Ciderley Siqueira. Ofício 003/2021. Senhor Presidente, solicito que seja retirado de tramitação o seguinte projeto de lei de minha autoria. Projeto de Lei Ordinário 017, que dispõe sobre a criação de memorial em homenagem aos mortos em decorrência do Covid-19, na forma que menciona e dá outras providências. Sem mais, renovo votos de elevada estima e consideração. Antônio Ciderley Siqueira, vereador. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de Lei Ordinária 024/2021, de iniciativa do vereador Anderson Antunes, que proíbe a cobrança de taxa de religação de água e luz quando a interrupção do abastecimento se der por motivo de inadimplência e dá outras providências. Em sua justificativa, o autor argumenta que o cidadão inadimplente já é penalizado com o corte do fornecimento de serviços, juro de mora e multas, ou seja, já há um excesso de punição. O usuário que paga pelos serviços não pode ser cobrado para ter acesso aos serviços, até porque efetuou o pagamento quando solicitou a ligação pela primeira vez. Uma vez que o consumidor pagou o débito, é obrigação da empresa restabelecer de imediato o fornecimento da água ou da energia sob pena de onerar em demasia o consumidor, já que seria penalizado duplamente no início com a suspensão dos serviços e depois com a cobrança da taxa pela religação. Parecer. Trata-se de projeto de lei ordinário 024/2021, do vereador Anderson Antunes, em tela, dispõe sobre permitir a cobrança da taxa de religação, sobre proibir a cobrança da taxa de religação de água e luz quando a interrupção do abastecimento se der por motivo de inadimplência e dá outras providências. Segundo a justificativa, o presente projeto justifica-se considerando que o cidadão inadimplente já é penalizado com o corte do fornecimento de serviços, juros de mora e multas, ou seja, já há um excesso de punição. O usuário que já paga pelos serviços não pode ser cobrado para ter acesso aos serviços, até porque efetuou o pagamento quando solicitou a ligação pela primeira vez. Uma vez que o consumidor pagou o débito, é obrigação da empresa restabelecer de imediato o fornecimento da água ou da energia sob pena de onerar em demasia o consumidor, já que seria penalizado duplamente no início com a suspensão dos serviços e depois com a cobrança pela taxa de religação. O presente projeto de lei pretende a vedação da cobrança da taxa de religação nos serviços públicos de água e energia.
No que concerne à taxa de religação, a tendência atual do Tribunal de Justiça do Paraná, TJ Paraná, tem sido nesse sentido. Recurso inonimado, ação indenizatória, sociedade de economia mista, cobrança de taxa administrativa pela religação dos serviços, ilegalidade, vedado pela Lei Estadual 15.0088/06, ausência de prova de que a consumidora realizou a religação, suspensão dos serviços que perdurou alguns minutos, situação que não ultrapassa o mero dissabor, ausência de pedido para restituir os valores pagos, ofensa moral não demonstrada, sentença mantida, mas por fundamentos diversos. Nestes interim, temos a Lei 14.471, 26/7/2004, do Estado do Paraná, que proíbe a Sanepar de interromper a continuidade dos serviços aos consumidores residenciais inadimplentes, conforme especifica o artigo 4º. Fica proibido também que a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, Sanepar, aplique como multa punitiva taxa de religação do serviço suspenso por falta de pagamento para posterior fornecimento do mesmo, exceto por um prazo igual ou superior a 90 dias transcorridos da sua suspensão. Conforme a lei supracitada no Paraná, as companhias prestadoras de serviços públicos, Sanepar, já não cobram taxa para o religamento de água e energia elétrica após o pagamento da fatura em atraso, desde que não ultrapassado o período de 90 dias da inadimplência. Outro sim, é importante ressaltar que a fixação e revisão das tarifas dos serviços públicos prestados pelos órgãos integrantes da administração direta ou indireta são atos privativos do Poder Executivo. Assim, em âmbito municipal, cabe ao prefeito fixá-la, inclusive por decreto, em observância aos preceitos da lei que dispõe sobre a política tarifária, nos termos do artigo 175, parágrafo único, inciso 3º, da Constituição Federal. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação à prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre, primeiro, regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e da sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Segundo, os direitos dos usuários. Terceiro, política tarifária. Quarto, a obrigação de manter serviço adequado. Em tempo, especificamente com relação ao serviço de energia elétrica, registramos que a presente propositura ofende a competência da União para exploração da energia elétrica. Artigo 21, parágrafo 7º da Constituição Federal. Em resumo, o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, na sessão desta quinta-feira, 8, invalidou norma do Estado da Bahia que proíbe a cobrança de taxa de religação de energia elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. O colegiado, por maioria, acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fiux, no sentido da procedência da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRADE. Em seu voto, o ministro Luiz Fiux verificou que a Lei Estadual 13.578/2016 afrontou regras constitucionais que atribuem à União a competência para explorar diretamente ou por seus concessionários os serviços e instalações de energia elétrica. Artigo 21, inciso 7º, a linha B da Constituição Federal, e para legislar privativamente sobre energia. Artigo 22, inciso 4º, e com base nessa competência, lembrou o relator, a União editou a Lei 9427/96, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e previu entre suas atribuições a gestão dos contratos de concessão ou de permissão de tais serviços. Diante do exposto, após analisar a propositura e confrontá-la com o princípio da constitucionalidade e legalidade, essa comissão profere parecer desfavorável, visto que o projeto de lei legislativo em análise não alcança respaldo constitucional. É o parecer. Hélio César Alves dos Santos, presidente. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. José Milton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinário 029/2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 023, de 29 de abril de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$
R$ 600. Despesas com aquisição de ônibus escolar. Parecer. Trata-se de projeto de lei número 029/2021, mensagem de lei 023/2021, em tela dispõe sobre autorizar a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 48.600. Segundo a justificativa que acompanha o projeto, tem-se a necessidade de complementar a dotação orçamentária para aquisição de ônibus escolar para a utilização dos alunos da rede municipal de ensino. Considerando que, do ponto de vista legal, o projeto atende todos os princípios constitucionais, bem como a toda a legislação vigente, e uma vez que não existe óbice de ordem constitucional, legal e jurídica por se tratar de prerrogativa do Executivo, esta comissão é favorável ao projeto, cabendo à Comissão de Finanças análise mais aprofundada sobre os recursos e coberturas dos créditos a serem abertos. Sendo assim, após análise do projeto, decidimos pelo voto favorável à proposta. É o parecer. Hélio César Alves dos Santos, presidente. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. José Hamilton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei ordinário 029/2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 023, de 29 de abril de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 48.600. Despesas com aquisição de ônibus escolar. O referido crédito adicional, de acordo com a mensagem, se justifica devido à necessidade de aquisição de ônibus escolar para a utilização dos alunos da rede municipal. Segundo o artigo 41 da Lei 4320/64, créditos adicionais suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária. Sobre o assunto, cabe menção no artigo 43 da Lei 4320/64, abaixo transcrito. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para fim deste artigo, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Sendo assim, a situação descrita no projeto encontra amparo nos incisos 1º e 3º do parágrafo 3º do artigo 43 da referida lei, havendo, portanto, a indicação dos recursos a serem utilizados no reforço da dotação pretendida. Observa-se que no crédito adicional pretendido tem por finalidade reforçar a dotação de equipamentos e material permanente na fonte 104, demais impostos vinculados à educação básica, junto ao projeto / atividade de aquisição de veículos para transporte de alunos na Secretaria Municipal de Educação. Para fazer frente ao referido reforço, estão sendo cancelados parcialmente os recursos existentes na dotação de outros serviços de terceiros, pessoa física, na fonte 104, demais impostos vinculados à educação básica, junto ao projeto / atividade de manutenção da divisão de planejamento do ensino e aperfeiçoamento técnico-pedagógico na Secretaria Municipal de Educação. Ante o exposto, salvo melhor entendimento do ponto de vista contábil, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer, Anderson Antunes, presidente, Antônio Carlos Flenick, relator, Ezequiel Ligoski Betim, vogal. Da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, parecer ao projeto de lei ordinária 020/2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 010, de 3 de março de 2021, que dispõe sobre o Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, sobre o Fundo Municipal de Trânsito e da outras providências. O presente projeto tem como justificativa a alteração em virtude que, após análise, verificou-se algumas inconformidades da legislação. Entre elas, podemos pontuar a atribuição ao vice-presidente do Conselho, que são atribuições já constantes na Lei 1816/2011, do chefe de divisão de trânsito, numeração de parágrafo em duplicidade, etc., sendo que, já aproveitando o ensejo das alterações, foi proposto acrescentar e alterar a redação de alguns artigos para aprimorar os trabalhos do Conselho, conforme rege o artigo 50, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Câmara, bem como o artigo 52 da Lei Orgânica Municipal. Esta comissão tem competência para analisar matérias que digam respeito ao ensino, ao patrimônio histórico e natural,
a ciência, as artes, a saúde pública, a assistência social, a higiene e profilaxia sanitária, saneamento básico e ao controle da poluição ambiental. Sendo assim, a matéria citada não compete à análise dessa comissão. É ao parecer, Clécio dos Santos Silva, presidente, Felipe Pedroso da Silva, relator, Antônio Ciderley Siqueira, vogal. Da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei ordinário 020/2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 010, de 3 de março de 2021, que dispõe sobre o Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, sobre o Fundo Municipal de Trânsito e da outras providências. Parecer. Nos termos do artigo 50, inciso 4º do Regimento Interno, foi submetido à análise desta comissão o teor do projeto de lei ordinário 020/2021. Através da presente proposta, pretende o Poder Executivo alterar a Lei 2327, de 30 de junho de 2020, a qual dispõe sobre o Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, sobre o Fundo Municipal de Trânsito e da outras providências. Conforme justificativa que o acompanha, após a aprovação foram verificadas inconformidades na legislação que ora se altera, sendo pontuado, por exemplo, atribuições do vice-presidente do Conselho, que são as mesmas do chefe da Divisão de Trânsito, Lei 1816, numeração de parágrafos em duplicidade, etc. Além disso, aproveitando as alterações propostas, também houve por bem acrescentar e alterar a redação de alguns artigos para aprimorar os trabalhos do Conselho. Diante dessas considerações, esta comissão emite o parecer favorável à matéria, por entender que a mesma atende ao interesse público e os princípios que norteiam a administração pública. É ao parecer, Antônio Marco de Almeida, relator, Jefferson Tomás de Abreu, presidente, Gilson Pereira dos Santos, vogal. Expediente. Indicações 453 e 480, de iniciativa do vereador Anderson Antunes, que indica ao senhor prefeito que solicita ao setor competente que seja feito um estudo para a implantação do armazém da família, que na UPA seja disponibilizado apenas para atendimento priorizado para tratamento do COVID, devido à aglomeração na UPA com pacientes com COVID, o vírus fica mais suscetível para transmissão para os demais pacientes que não estão positivados e que seja feito atendimento de emergência na especialidade. Indicações 454 e 455, de iniciativa do vereador Antônio Carlos Flenick, que indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente que seja feita a extensão da rua São Miguel até o Arroio Limeiro, no bairro Bom Jesus, que seja feita uma lombada na rua Alameda Oswaldo Cruz, em frente ao número 66, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Indicações 456 a 458, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes realização de operação tapa-buracos no bairro Rio Alegre, em especial na rua Rio Jordão, realizar reparos no asfalto da Travessa Suécia, no bairro Jardim Europa, instalação de cobertura do ponto final do residencial Casa Bela. Indicações 459 e 460, de iniciativa do vereador Antônio Ciderley Siqueira, que indica ao senhor prefeito que determine os órgãos competentes. Serviço de troca de lâmpadas queimadas nas pétalas de iluminação na Avenida Horácio Clabin, número 89, em frente à Casa Bahia, bairro Centro. Realize o serviço de troca de caixinha de luz no ponto de ônibus, na Rua Eucalipto, em frente ao número 240, Parque Limeira, área 1. Indicação 461, de iniciativa da vereadora Elisângela Rezende Saldivar, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Urgente e necessária revitalização na Praça Juvelino Teles Júnior, Alto das Oliveiras, conforme já solicitado através da indicação 435/2020. Indicação 462 a 464, de iniciativa do vereador Ezequiel Ligoski Betim, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes possibilidade de se criar uma legislação onde pessoas que forem diagnosticadas com Covid usem uma pulseira de identificação, a qual deverá ser visível a fim de controlar o aumento de transmissão do vírus e facilitar as medidas de prevenção. Que seja feito recape asfáltico na Travessa Andiroba, Jardim Itália, que seja feita operação tapa-buraco na Travessa Tibagi, Ana Mary. Indicações 465 a 467, de iniciativa do vereador Felipe Pedroso da Silva, que indica ao senhor prefeito que determine os órgãos competentes. Seja feita uma plataforma elevada ou uma faixa de pedestre em frente à Academia Joy, bem como transformar a vaga única de carro existente em estacionamento para motos na Avenida Vice-Presidente
prefeito Reginaldo Guedes Noceira, Centro. Que seja realizado um estudo das áreas de preservação ambiental em nossa cidade, para que se verifique se realmente essas áreas ainda se enquadram como preservação. Que seja realizada a instalação de tartarugas para a separação das ruas na Avenida Nações Unidas, próximo ao viaduto, referência residência número 121, próximo ao posto Ipiranga. Indicações 468 a 471, de iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Que seja feita mão única na Rua Guatemala, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, sentido a Rua Costa Rica, bairro Alto das Oliveiras, junto à rotatória do Hospital Dia. Seja construído muro de gabião com paisagismo, mediante estudo técnico e ambiental em toda a extensão do Arroio Limeira. Que seja feita a limpeza e construído uma tampa de bueiro na Rua Guaporé, em frente ao número 256, área 7. Ampliação provisória do estacionamento da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, utilizando na medida do possível e fazendo melhorias no terreno ao lado. Indicação 472 e 473, de iniciativa do vereador José Hamilton Bueno de Camargo, que indica ao senhor prefeito que determine os órgãos competentes. Troca de tampa do bueiro, localizado na Rua Embuia, esquina com a Travessa Angico, no bairro Jardim Florestal, área 1. Realize um estudo para a colocação de um redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, entre os números 599 e 670, no bairro Sem Casas. Indicações 474 a 479, de iniciativa do vereador Clécio dos Santos Silva, que indica ao senhor prefeito que determine os órgãos competentes. Divulgação do maio amarelo na traseira do ônibus na porcentagem que cabe à prefeitura. Que seja feita substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Chanceler Horácio Laffer, referência número 880, poste de frente com a lanchonete Jack Lanches. Que seja feito asfalto frio ou antipó em toda a extensão das ruas da Pedreira e Chácara do Ari, no Jardim União. Realize a substituição de lâmpadas nos postes grandes do cemitério São Marcos, bairro Nossa Senhora de Fátima. Que seja realizado um estudo sobre a viabilidade de novas vagas para pessoas com deficiência próximo ao Instituto Dr. Feitosa, e implantação de colocação de placas e outros meios de sinalização para a saída de veículos de emergência do SAMU na Avenida Marechal Floriano Peixoto de nossa cidade. Requerimento 56, de iniciativa do vereador Clécio dos Santos Silva. Requerimento 57 e 58, de iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu. Requerimento 59, de iniciativa do vereador Felipe Pedroso. Requerimento 60, de iniciativa do vereador Hélio César dos Santos. Requerimento 61, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida. Requerimento 62, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida, Hélio César dos Santos e Jefferson Tomás de Abreu. É só, senhor presidente. A substituição do projeto de lei complementar número 07/2021 será encaminhada para a comissão permanente para emissão de parecer. O projeto de lei ordinário número 06, 016 e 17 de 2021 serão retirados para trâmite do Legislativo conforme a solicitação do autor, vereador Antônio Ciderley Siqueira. O projeto de lei ordinário número 024/2021 será arquivado conforme o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O projeto de lei ordinário número 029 aguardará o parecer da Comissão de Educação, Cultura e Bem-Estar Social. O projeto de lei ordinário número 020/2021 será encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito do vice-presidente a leitura dos requerimentos apresentados para deliberação do plenário. Requerimento número 056 de 2021, de iniciativa do vereador Clécio dos Santos Silva, que requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Tenêmico Borba,
Excelentíssimo senhor vereador Hamilton Machado, depois de ouvido o plenário, em conformidade com o artigo 129, inciso 3, terceiro do Regimento Interno, faço o envio de votos de congratulação a toda a equipe do SAMU, que no dia 10/6/2021 completa 1 ano de serviços prestados ao município. Requerimento número 56 para apreciação, presidente. Pergunta aos vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento número 57, 2021, de iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu, que requer do senhor prefeito municipal as seguintes informações. 1. Em relação à quadra de esportes do bairro Socomim, a obra de reforma e revitalização já foi concluída? Se sim, informar a data em que a empresa responsável entregou o serviço. Se não, por que ainda não foi concluída? 2. O que está faltando para essa obra ser concluída? 3. Qual a previsão de término? 4. A empresa responsável já recebeu o valor total estipulado em contrato? 5. Enviar cópias das medições e das notas fiscais já pagas para a empresa, enviar cópia do cronograma físico-financeiro da obra. Requerimento número 57 para apreciação, presidente. Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento número 58, 2021, de iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu, que requer do senhor prefeito municipal as seguintes informações. 1. Como está o andamento do processo de regularização fundiária do Triângulo? 2. Existe alguma previsão da regularização e entrega dos documentos para as famílias? 3. Melhorias, como pavimentação asfáltica, entre outras, os moradores só podem receber com a finalização do processo de regularização? Requerimento número 58 para apreciação, presidente. Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento número 59, 2021, de iniciativa do vereador Felipe Pedroso da Silva, que requer do senhor prefeito municipal as seguintes informações. 1. Existe hoje em nosso município uma secretaria exclusiva para assuntos do meio ambiente? Quais serviços fazem parte da competência dessa secretaria? 2. Telêmaco Borba possui convênio com o IAT, Instituto Água e Terra? Se sim, podemos fazer contato e levar os assuntos pertinentes a eles? Se não, a quem ou quais órgãos poderão recorrer para tratar dos assuntos relativos ao meio ambiente? 3. Existe a possibilidade da criação de uma secretaria exclusiva para o meio ambiente, visto que com isso consegue-se trazer recursos do Estado e da União, já que Telêmaco Borba tem uma grande parcela de área verde, além de firmar convênio com o IAT. Requerimento número 059 para apreciação, presidente. Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento número 060, 2021, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito, nos termos do inciso 3º do artigo 129 do Regimento Interno, as seguintes informações referentes à guarda patrimonial. 1. Qual a despesa mensal com a guarda patrimonial? 2. Em qual secretaria estão lotados? 3. Qual o índice de incidentes referente ao patrimônio público depois da implantação da guarda patrimonial? 4. Esses índices diminuíram? Qual o percentual? Requerimento número 060 para apreciação, presidente. Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento número 061, 2021, de iniciativa do vereador Antônio Marcos de Almeida, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Considerando a atual situação do imóvel da Escola Municipal Péricles Pacheco da Silva, pergunta-se: 1. Existe previsão para a reforma da quadra da Escola Municipal Péricles Pacheco da Silva
haja vista a previsão orçamentária para o ano 2021? 2. Caso a resposta seja sim, para quando está previsto? Como estão os trâmites para que isso ocorra? 3. Além da quadra, existe previsão para a reforma da escola como um todo? 4. É de conhecimento dos setores responsáveis que existe uma trinca na parte das salas de aula que aparentemente pode até mesmo comprometer a estrutura do prédio? 5. Se é de conhecimento, existe algum laudo técnico de profissional competente que ateste a segurança das salas? 6. Existindo algum laudo a respeito, favor encaminhar cópia do mesmo. 7. Caso não haja nenhum laudo técnico sobre a segurança estrutural do prédio, haveria possibilidade de que um engenheiro fosse encaminhado ao local para uma análise detalhada e confecção de laudo, encaminhando-o posteriormente ao vereador que abaixo subscreve? 8. Em relação aos pisos, quando serão efetuadas melhorias? Haja vista que em alguns pontos oferece até mesmo certo risco aos alunos. 9. Em se tratando de caixa d'água, existe possibilidade também de reforma com a instalação de um novo para-raios? Se sim, quando isso deverá acontecer? 10. Sobre os parquinhos que estão guardados há um bom tempo na quadra, onde e quando serão de fato instalados? 11. Quando o parquinho da escola será instalado em sua totalidade? Quem atestou a qualidade do piso para o parquinho que lá está instalado? Haja vista que o mesmo ficou com várias falhas e recortes defeituosos. 12. Ainda sobre o piso do parquinho, esse é um material plástico? Isso está correto? Sendo em plástico, não oferece certo risco às crianças? Nas outras escolas, é nesse mesmo material ou emborrachado? 13. Por fim, existe possibilidade de colocação de um toldo a ser instalado do portão até o bloco da sala de aulas, conforme indicação do vereador que abaixo subscreve, nos anos 2019, 20 e 2021? Se sim, quando isso ocorrerá? Se não, por qual motivo, haja vista a informação de que existe licitação vigente? Requerimento número 061 para apreciação, presidente. Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento número 062, 2021, de iniciativa dos vereadores Antônio Marcos de Almeida, Hélio Sérgio Alves dos Santos e Jefferson Tomás de Abreu, que requerem do senhor presidente da Câmara Municipal que seja submetido à deliberação do plenário, em conformidade com o artigo 27, inciso 12 da Lei Orgânica, a convocação do secretário municipal de Educação para que compareça em dia e horário específico nessa Casa de Leis, a fim de prestar, dentre outros, os seguintes esclarecimentos. 1. Gastos com a educação. Haja visto a informação de que em 2017, 2018 e 2019, a pasta não atingiu os valores para investimentos mínimos previstos na Constituição Federal de 25%. E justamente no ano de 2020, quando não houve aula presencial, esses gastos foram extrapolados. 2. Detalhamento dos investimentos ocorridos em 2020, que justifiquem os valores gastos bem além dos anos anteriores. 3. Adiantamento das férias dos professores e servidores das escolas municipais. 4. Rateio do Fundeb. 5. Projeto Aprova Brasil. Requerimento 062, para apreciação, presidente. Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Sem mais, presidente. Nada mais constando, encerra os nossos trabalhos. Pois não, vereador. Silêncio. As famílias, né, que perderam suas vidas nessa semana aqui na nossa cidade, final de semana. Vários amigos nossos aí, pessoas, né, bem próximas a nós, amigos e amigas que a gente perdeu. A gente
gostaria que fosse mandado, senhor presidente, carta de sentimentos à família da professora Cláudia do Prado Bueno, da Escola Dom Bosco, né, que era uma funcionária pública, prestou serviço vários anos na escola ali, e também a Rosana Mendes Feitosa, a esposa do nosso amigo Silvio Tupiná, que presta serviço também na prefeitura, junto com a gente aí. E momento difícil, senhores vereadores, e infelizmente, senhores vereadores, tem pessoas, senhor presidente, que está brincando com esse Covid, sabe? Está brincando, não está levando as coisas certas, é aglomeração de pessoas. Aí é culpa do prefeito, é culpa do vereador, a polícia chega para corrigir, é culpa da polícia, sabe, senhor presidente? Então, as pessoas que tenham mais temor a Deus e pense mais em Deus, porque esse Covid aí não está de brincadeira, vereadores. E eu gostaria de, antes, senhor presidente, convidar os 13 vereadores para amanhã, na parte da tarde, nós ir fazer uma visita para o secretário Cato e também na UPA, que na UPA, os senhores viram lá que tem 20 e poucas pessoas esperando vaga. E a gente sabe que está esse dinheiro que a Câmara se colocou à disposição se precisar, né? Esse dinheiro de um fundo de quase 9 ou 10 milhões que nós temos aqui. Então, nós precisamos urgente, né? Na medida nossa do possível, senhor presidente, nós vereadores tentar, né, somar junto com o Executivo, somar junto com a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Deferido o pedido do vereador Hélio César, fazer um minuto de silêncio às pessoas aí que tiveram sua vida encerrada. Como colocou o vereador Hélio César, sabemos que estamos passando por um momento crítico, a questão do Covid, e podemos ver ali que hoje, final de semana, já tivemos aí inúmeros casos positivos do Covid, inclusive podemos ver ali, como colocou o vereador, até hoje falei com a nossa chefe lá, a Rosângela, ela pôde passar alguns dados para nós do momento do final de semana e também das pessoas hoje, que temos mais de 20, se não me falha a memória, acho que 10 pessoas internadas e 11 esperando, 23 pessoas esperando para serem internadas. Então, nós vemos que estamos vivendo aí um momento crítico, enquanto nós podemos ver os estados e municípios tendo que tomar medidas para estar sanando a questão, até inclusive medidas com decretos. Houve uma flexibilização do decreto no nosso município e a população, infelizmente, não estão preocupada com a vida de si própria. Então, fica aí uma colocação para a população, que tenham conscientização. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Enquanto isso, o prefeito, governadores, são taxados por irresponsável pela sua gestão, pela sua administração, pela saúde, enquanto a população, infelizmente, não estão preocupada, se aglomerando em praça, se aglomerando em bares, lanchonete, e com isso os municípios estão pagando. Então, fica aí um desabafo, até inclusive pelos próprios vereadores, pelos próprios colegas, por estar sendo hoje cobrado dos munícipes
aquilo que às vezes são responsabilidade nossas, de nós nos cuidarmos. Nos cuidarmos para não vir ser infectado com o Covid. Nada mais constando, encerro o nosso trabalho agradecendo a presença dos senhores vereadores, convocando para a sessão plenária ordinária que será realizada no dia 17 de maio de 2021, às 17h30, no plenário desta Casa de Leis. E só lembrando, senhores vereadores, que quarta-feira também teremos a nossa sessão extraordinária, acho que foi marcado para as 16 horas, se não me falha memória. Senhor presidente, aproveitar o gancho aí, queria que o senhor reforçasse para ver se nós vamos lá amanhã, ver os vereadores que eu vou, mas seria muito bom se a maioria dos vereadores fosse. Vereador, eu acho assim que, como que nós estamos falando em aglomeração, nós vamos aí aglomerar mais. Eu acho que seria muito interessante, de repente, se houvesse necessidade de nós trazermos o secretário até aqui, aí no UPA lá nós temos espaço mais aberto, porque eu acredito que não dá para nós juntarmos nós 3 vereadores e até a sala do secretário. O espaço é pequeno, ou o vereador pode montar uma comissão aí de 2 ou 3 ou 4 vereadores e está fazendo isso. Seria muito interessante para todos nós participarmos dessa reunião, mas pelo momento, como nós acabamos de colocar a questão da aglomeração, eu acredito que nós 13 vereadores e mais a equipe deles, nós vamos ficarmos no ambiente impróprio. Então, senhor presidente, eu acredito assim que uma cabeça, 2, 3, pensa muito mais. O senhor colocou bem, parabéns para o senhor aí, eu acredito que dá para fazer isso sim, né? Em 3, 4 vereadores, podemos sair já aqui acertado quem que vai, ver os 4 vereadores, 3 vereadores que vai, para depois traz notícia para a gente, né? E outra coisa, aquela reunião que seria o dia 12, né, que o senhor pediu, sim. O senhor ligou, também o rapaz do fundo ligou, porque não estava com a equipe dele completa aí. Nós mudamos para o dia 20/5, às 9 horas, tá bom? Só para o senhor saber aí, todo mundo aí, tá bom?